Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Não tem como negar que as faculdades e universidades de direito não estão dando conta de formar os profissionais que o mercado está exigindo. Tudo está mudando muito rápido e novas áreas e habilidades estão surgindo. Mas é possível, ainda na graduação, buscar conhecimento e se envolver em ecossistemas que estimulem o pensamento empreendedor e o desenvolvimento das novas habilidades essenciais para o profissional 4.0. E é sobre isso que eu conversei neste episódio com o Mers Benevides. Ele é diretor de operações da Jurify, arquiteto jurídico e legal designer, idealizador, cofundador e ex-presidente da Consultoria Acadêmica Jurídica, que foi a primeira empresa júnior jurídica de Belo Horizonte, membro da Comissão de Direito para Startups da OAB-MG e também já participou como mentor, jurado e validador em hackathons. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Mer, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Fazendo o meu dever de casa aqui, né, antes dessa nossa conversa, eu dei uma stalkeada no seu LinkedIn, e aí uma coisa que me chamou muita atenção foi o seguinte: lá no seu currículo, se a gente entrar lá na sua página do LinkedIn, tem lá no seu currículo como experiência profissional: diretor de operações na Jurify, que é uma empresa de advocacia correspondente, pesquisador no Visual, que é um grupo de estudos sobre o Visual Law, associado da B2L, da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs, membro da Comissão de Direito para Startups da OAB de Minas, cofundador de uma empresa júnior, já foi estagiário em escritório, já foi estagiário na AGE. Aí eu passei para a parte de cursos, aí tinha lá cursos de Machine Learning, metodologias ágeis, estatística, inteligência emocional, ciência de dados, neurociência, comunicação não violenta, enfim. A gente vê que o seu background, assim, o seu currículo, ele é muito amplo nas mais diversas áreas, e isso não é nem um pouco comum, né? Principalmente para o direito, né? E a gente vê que isso acaba sendo um fator muito importante para o desenvolvimento profissional e da carreira. Como que isso foi uma coisa que você sempre teve em mente, você sempre pensou? Conta um pouco para a gente da sua história lá do começo da faculdade, como que você achou que seria relevante se aventurar por tantas áreas diferentes assim. Então, em primeiro lugar, bom dia também, Gustavo. Agradeço aqui pela oportunidade. E, cara, sempre foi uma questão muito minha estar procurando coisas novas. Eu acho que o fato de ter vindo para a PUC foi realmente estar procurando aprimorar meus conhecimentos. Ter vindo para Belo Horizonte foi uma forma de eu estar procurando novas oportunidades profissionais. Só para corrigir, eu sou baiano, então eu vim da Bahia para cá. E dentro da graduação não seria diferente. Eu entrei aquele cara assim, eu queria fazer uma carreira dentro do direito, eu queria construir uma história dentro do direito, e no primeiro momento isso foi muito voltado para a advocacia. E antes da advocacia foi na questão dos estudos. Então, assim que eu entrei na faculdade, eu procurei me interagir com os projetos acadêmicos, eu procurei conhecer projetos de extensão, e foi através dos primeiros projetos que eu tive contato com o mercado de trabalho. E eu coloco que essa foi a minha primeira grande ruptura, que foi aí que eu tive a oportunidade de confrontar aquela noção que o aprendizado prático ela me proporcionava de conhecimento com aonde eu iria utilizar, que é uma dinâmica bem diferente. Assim, por mais que você tenha total domínio de uma área do ponto de vista técnico, isso não necessariamente vai fazer com que você seja um bom profissional. Tem muita coisa do modus operandi, do dia a dia, que se você não tiver como você contornar isso, saber lidar, você não consegue trabalhar, por mais que você tenha o domínio técnico. Então essas questões, elas começaram a me incomodar, e eu acho que é sempre bom você buscar informação, né? Sempre quando você tem uma dúvida. E à medida que eu buscava informação, eu ia tendo novas necessidades. Eu acho que esse é muito um processo de quando você vai se conscientizando que você é o personagem principal, você é o autor da sua trilha de conhecimento. E que as demandas elas vêm muito à medida que você vai passando por processo, você vai tendo experiências, e que muitas vezes a própria graduação ela não contempla
todo digamos, o processo, todas as necessidades que você vai ter em sua formação profissional. Desculpa te interromper, mas Uhum. isso aí, então sempre foi uma coisa que você teve muito claro, sempre foi uma coisa que você buscou conscientemente essa diversidade e essa busca por se expor a vários tipos de coisas diferentes? Eu digo que não foi conscientemente a diversidade, mas o que era consciente é não ter tanto medo de me abrir a coisas novas, Legal. entendeu? Só para retomar um pouco mais no passado, eu comecei meu ensino médio fazendo técnico em informática no Cefet. Depois eu tive a oportunidade, fui para a Itália no segundo ano da faculdade, uma coisa que eu sempre gostei de fazer e é um prazer que eu venho me negando, é cozinhar. E eu fui estudar gastronomia na Itália. Eu fiquei lá 2 anos. E, assim, muitas pessoas falam de comemorar fora e tal. Eu tive uma experiência que me fez entender que seria melhor retornar a estudar. E foi aí que eu voltei e comecei a fazer direito. Então, assim, alguns podem dizer que é falta de foco, mas eu gosto de entender e me projetar nas oportunidades que a vida vai me proporcionando. E me entender diante disso. E isso, como retorno, tem digamos, me faz colecionar muitas experiências e muitos aprendizados. E eu acho isso muito importante. Eu acho que com o aprendizado que eu tenho, que eu me volte para a advocacia, ou que eu me volte para, sei lá, gerenciar um restaurante, toda essa bagagem ela vai ser útil, entendeu? Porque a gente tem essa visão do conhecimento muito fragmentado e, na verdade, não é. Ele é sistêmico. E a gente está percebendo isso assim, agora mais no direito, está começando a despertar, né, com algumas áreas que totalmente estranhas ao direito, começando a gerar um impacto muito grande, como é o caso, por exemplo, da estatística, do design, dessas outras áreas que até então a gente, né, tratava de uma forma como se fosse impossível de fazer qualquer ponto de contato com o direito, e agora elas estão podendo contribuir muito com a transformação do direito. Mas me interessou muito essa parte da cozinha. Você já tinha em mente, você já pensava nessa época em direito? Você já estava na faculdade de direito? Ou não? O seu foco era cozinha e o direito entrou por um acaso, assim? O direito foi mais uma descoberta pessoal. A cozinha já era o foco na adolescência. Eu gostava muito de tecnologia e muito levado também pelos meus pais. Principalmente na década de 90 tem essa visão. Vai fazer um curso de informática, o futuro é na tecnologia. Hoje em dia a gente até se assusta quando ela chegou, né, com as mudanças, mas assim, não é nenhuma novidade. E acabei indo para a informática, mas o foco foi na cozinha. Isso também é uma questão de contexto de vida. Meus pais trabalhavam muito e eu ficava muito em casa. E minha mãe nunca gostou muito que eu fosse para a rua. Então o que eu fazia? Eu aprendi a cozinhar. Agradeço a Ana Maria Braga pelas manhãs, entendeu? Louro José. E eu tive essa oportunidade de ver ali. E no fundo era uma coisa produtiva, entendeu? Era uma coisa que minha mãe não brigava. Eu era uma criança que gostava muito de fazer experiência. Como diz lá na Bahia, eu era muito traquino. E a cozinha era essa área tranquila que eu podia criar, que eu podia experimentar e que não causava nenhum dano aparente. Eu fui gostando disso. E depois eu fui vendo também essa dinâmica que a gente tem em relação com a comida, entendeu? A comida aproxima as pessoas, a comida ela marca momentos da nossa vida. Então foi gerando esse interesse. E por ter minhas irmãs que moram na Itália, eu tive a oportunidade de ir para lá estudar. Então, nesse primeiro momento, foi a cozinha. O que me assustou, vou confessar, é o mercado. É muito bonito ver MasterChef na televisão, mas a dinâmica de um restaurante não é aquilo, não são só os holofotes. E assim, eu fiquei meio sem rumo. Quando eu voltei e eu fui reavaliar, eu sempre fui uma pessoa que gostava de comunicar, eu sempre gostava de, digamos, comprar um pouco a briga dos outros, mas também de comprar as minhas. Eu defendia sempre muito meus pontos de vista. Então, isso gerou identificação com o curso de Direito. Eu iniciei o curso na minha cidade, só que desde lá, quando eu fui entendendo o curso e entendendo o mercado de trabalho, e talvez nessa época eu nem tivesse noção do que era uma pesquisa de mercado, o que era um aprofundamento disso, eu fui vendo que não seria tão vantajoso para mim dar prosseguimento ao meu curso ali. Eu queria ir para uma capital, eu queria ir para uma instituição que me desse mais projeção no mercado de trabalho, e foi aí que eu vim parar aqui na PUC. E assim, cidade nova, não conhecia ninguém em Belo Horizonte,
mas sempre movido por esse propósito. Porque, olha, eu me identifico com essa área, eu sei que eu consigo causar mudanças na vida das pessoas com direito e na minha também. Então, eu sempre fui buscando e cheguei na faculdade sedento. Eu acho que quando a gente vem de fora, a gente vem muito com esse propósito de estudar, a gente tem aquela necessidade de ter esse objetivo constante ali na cabeça. Tem que estudar, tipo assim, comprar livro, tem que participar de projeto. Eu já via que o mercado de trabalho, ele cada vez mais ele vai ficando mais desafiador. Se você para pensar nas áreas mais tradicionais da advocacia, a concorrência cada vez mais vai se acentuar e você tem que ter algum destaque, né? Eu lembro que já alguns professores até criticavam de eu passar mais tempo, às vezes, fora da sala de aula do que dentro. Porque eu sempre estive envolvido com projeto de pesquisa, projeto de extensão, com o diretório acadêmico da faculdade. Eu tinha essa necessidade de ter uma experiência ampla nesse período de graduação. Eu acho que era sempre uma busca de me encontrar também. E o que que te fez, porque você fez um movimento um pouco inverso do que as pessoas fazem geralmente, né? As pessoas vão pra fora, se deslumbram e falam, nossa, é aqui, eu preciso morar fora, no Brasil não dá, etc. Você comentou que foi o contrário, você foi morar fora e falou, nossa, eu preciso estudar demais e voltou pra cá. O que que aconteceu que te deu esse estalo? Eu acho que, assim, quando a gente vê a questão de morar em outro país, a gente tem que analisar bem o conceito que a gente tem das coisas, igual qualidade de vida. Qualidade de vida, para mim, não é só conforto material, entendeu? Não é só ter a possibilidade de adquirir bens materiais. É ter a possibilidade de ter um ritmo de vida saudável, é ter a possibilidade, de, por exemplo, de continuar estudando, de ter, digamos, auxílio para continuar nesse processo. E o que eu via muito, o que eu via na minha experiência fora do país você consegue estudar e tudo, mas você tem que trabalhar muito, você tem que trabalhar o dobro para você conseguir se manter. Você tem muito acesso às coisas, você vai ter um carro mais fácil, você vai ter televisão, celular, eletrônico mais fácil, mas assim, a longo prazo não era o que eu queria para minha vida. E conversando com meus pais, eles falaram que poderiam me auxiliar a continuar meus estudos, eu decidi que era melhor voltar, entendeu? Eu decidi que era melhor buscar ainda um ensino superior, fazer uma faculdade, porque querendo ou não, isso ainda está muito arraigado da gente, né, Gustavo? É. Hoje em dia, talvez eu não tivesse o mesmo pensamento, tivesse buscado oportunidades lá na Itália mesmo, mas assim, é sempre aquela linha da vida que você aprende desde pequeno. Você nasce, você vai fazer o ensino fundamental, você vai fazer o ensino médio, você vai fazer uma faculdade, você vai arranjar um emprego, você vai casar, procriar, ter uma filha, ganhar um relógio pelos anos trabalhados e aposentar. E assim, eu sempre muito nessa estrada e realmente eu voltei para buscar essa segurança. Eu acho que no mesmo momento que eu tenho esse impulso de buscar coisas novas, eu sempre busco ter uma certa estabilidade, né? Porque a gente também não pode viver só no mundo das nuvens. É isso aí. E essa coisa que você disse que está muito arraigada, eu acho que está começando a mudar agora, né, para essa geração mais nova, que talvez já não vai ter mais tanto esse peso e essa obrigação cultural de seguir esse caminho, que a gente está vendo que existem muitas outras possibilidades, até no direito, né, que tradicionalmente é muito conservador e tradicional e tudo mais. E você acabou seguindo para o lado do empreendedorismo também e está se destacando muito nesse ramo. Qual que foi o seu primeiro contato com o empreendedorismo com o direito, assim? Isso aconteceu na graduação? Foi depois que você formou só? Como que aconteceu isso? Então, mais especificamente, o empreendedorismo no direito, ele veio para suprir uma dor que eu tinha na faculdade. Como eu te falei no começo, eu sempre busquei estar envolvido em atividades acadêmicas, me defrontei com essa minha primeira ruptura, que foi a questão da teoria e da prática, e isso me gerou uma angústia. Eu via que por mais que eu tivesse uma instituição boa, por mais que os professores se esforçassem, a gente estava muito em descompasso com o mercado, em descompasso com essa questão da prática, porque meu primeiro estágio, por exemplo, foi na área de consultoria societária. Eu estava no quarto período da faculdade. Então, assim, muita coisa eu tive que aprender por conta própria e eu via que aquilo que eu aprendi na faculdade não me dava suporte para eu ser um bom profissional. Por exemplo, eu montar uma planilha no Excel. Isso nenhum professor falou, mas, assim, é algo que é necessário. Você ter traquejo, às vezes, para resolver uma questão com
um delegado da Receita Federal para resolver um problema do seu cliente, você ter que se reunir com o cliente, você tirar a dúvida do cliente, você mandar um e-mail, Gustavo. Eu não sei se você teve essa oportunidade, mas no começo eu trabalhava no escritório. Para mim, o escritório, para mim não, assim, para mim que estava vindo de um universo totalmente diferente, aquela banca de mármore, aquele escritório pomposo, aquilo me assustava muito e eu tremia até na hora de escrever um e-mail, entendeu? Eu lembro que, às vezes, até pelo excesso de medo, de cautela, a gente erra, entendeu? Então, assim, é um ambiente ainda que você não está preparado para aquilo. E se você não coleciona essas experiências que te preparam durante a graduação, quando você sai sem nenhuma experiência, ainda é pior, né? Você fica muito com aquela parte prática. Principalmente, e por outro lado também, eu via que o mundo estava mudando, entendeu? Eu já começava a sentir sinais de mudança, igual o processo. Eu digo que arbitragem e mediação, elas já são novidade há muito tempo, né? Uhum. Porque a gente está criando ainda essa cultura e o direito caminha ainda a passos lentos, ainda tem muita resistência e tudo, mas foi uma das coisas que eu também encontrei durante minha experiência de graduação, foi conhecer métodos novos e as coisas foram se abrindo. Mas eu digo que o grande catalisador disso tudo, o que resolveu essa dor, foi o movimento Empresa Júnior. Foi a Empresa Júnior que você mencionou lá no começo. E o que é, para quem não sabe o que é uma empresa júnior? Porque tem muita faculdade, inclusive, assim, que muitas pessoas que não são nem expostas a esse conceito, não sabem nem do que se trata, né? Sim, sim. Na verdade, me explicaram primeiro, digamos, o que é uma empresa júnior, sem me explicar o que era o movimento, o que estava por trás. Mas o movimento Empresa Júnior é um movimento que surgiu na França e ele nasceu muito dessa necessidade que eu tinha e que vários outros alunos têm, que é de começar a ter uma experiência prática, de começar a ter contato com o mercado de trabalho ainda dentro da graduação. O que consiste? Os alunos se organizam, eles têm uma empresa que, assim, digamos, a configuração jurídica dela é de uma associação civil, mas o modus operandi todo é corporativo, então você acaba sendo inserido em uma cultura corporativa e você realiza projetos de consultoria que são afetos ao curso digamos, que você está realizando. Então, pode ser uma consultoria jurídica, pode ser uma consultoria em negócios, pode ser uma pesquisa de mercado, então vai depender muito do curso. Eu tive contato com esse conceito através de um amigo meu. Ele falou por alto, assim, nossa, eu estou com um projeto lá, eu sou diretor na minha empresa, e ele estava, sei lá, no 6º período da faculdade. Eu falei, como assim você é diretor de empresa, cara? Você nem formou ainda, como assim? Aí ele foi me explicar, eu falei, cara, falta isso no direito. A gente precisa ter contato, a gente precisa saber atender um cliente, a gente precisa ter essa perspectiva que o escritório tem custos, a gente tem que ter a perspectiva que, apesar que você não vai sair vendendo seus serviços ou tomando algumas atitudes que são questionáveis, você tem que expor seu trabalho, você tem que se comunicar com seu cliente, você, de alguma forma, tem que atrair a atenção do seu público. E como é que você faz isso, entendeu? Eu acho que, principalmente no direito, a gente tem que ter uma atenção especial para isso, porque é um mercado muito regulado, entendeu? Você tem que entender muito bem o que você tem de possibilidade, porque as restrições são grandes. E, assim, nada disso veio durante o curso, entendeu? Veio muito dessas experiências práticas, porque eu vi você começa a entender o funcionamento do escritório e você vê que o serviço jurídico, ele digamos, um meio, é o fim, é a execução daquele serviço, mas tem todo um meio em torno, e aquele meio em torno ele é igualmente importante, entendeu? Você pode ter uma equipe de 10 advogados sensacionais, mas se você não tiver uma boa gestão, você não vai ter um escritório que cresce. Você não vai ter um retorno daquilo ali. Então, veio muito dessas questões. E o movimento Empresa Júnior, ele está muito relacionado a isso. E eu acho que ele acaba tendo um propósito muito maior, que é uma das coisas que eu falei lá que eu mandei para você, é aquela questão de ser júnior para ser gigante. Essa questão de colocar o aluno nessa posição de empoderamento em que ele se torna o autor da trilha de aprendizado dele, não só da trilha de aprendizado, da trilha profissional também. Você começa a ter contato direto com o mercado, você começa a aprender a realizar aquilo que você está aprendendo a fazer. Muito legal. E realmente é um buraco que a gente já tratou isso aqui em vários episódios, né? É uma constante. Esse assunto aparece sempre aqui porque realmente
é uma deficiência muito grande na formação jurídica que as pessoas na faculdade simplesmente a gente é exposto a questões jurídicas exclusivamente. Quando chega no mercado de trabalho, quem vai seguir aí a carreira de advogado, enfim, outros tipos de, né? Agora a gente está vendo empreendedorismo, as possibilidades são cada vez mais amplas. Chega lá e aí tem que se virar, tem que aprender, igual você disse, né? Aprender a mexer no Excel, porque você tem que controlar. Às vezes você está começando agora, você não tem dinheiro nem para comprar um programa para gerenciar seus processos, você vai ter que fazer uma planilha, e aí você vai patinando. Uma coisa que você precisava se dedicar exclusivamente para o direito, para se aprofundar e lidar com os problemas dos seus clientes, você vê ali numa enxurrada de coisas que você nem imaginava, né? Que seriam necessárias de administração, de financeiro, de marketing. E aí tem que se virar e não tem muito um lugar onde buscar isso. Bate aquele desespero para quem está nessa situação, né? Eu fiz o ensino médio na escola técnica do Sebrae, e tinha também essa experiência de empresa lá, chamava empresa simulada. Não sei nem se faz parte desse mesmo movimento mundial que você disse aí, pode até fazer, mas foi uma experiência que para todo mundo que vivenciou, e lá era obrigatório, né? Você tinha a matéria empresa simulada, você tinha que se formar na empresa simulada com nota, porque senão você tinha que repetir. Então isso é uma imersão muito boa e que abre muitos horizontes e prepara muito melhor para o mercado de trabalho que você vai precisar, e não vai precisar ir gastar mais 2, 3 anos aprendendo a lidar com essas coisas até conseguir assentar todo esse conhecimento e poder efetivamente praticar ser advogado e gerenciar um escritório, etc. Como que foi esse seu dia a dia nisso aí? Não era um requisito obrigatório, igual eu disse que era no meu caso, mas você, por livre e espontânea vontade, fundou essa empresa. Você chamou mais amigos, abriu com amigos essa empresa? Como que funcionou essa iniciativa? Então, uma vez que eu coloquei a ideia na cabeça, vamos construir uma empresa júnior aqui no curso de Direito, eu comecei a procurar, sim, a formar o time, e eu acho que é interessante falar desse processo, e ressalta um pouco daquilo que eu falei no começo. A carreira da gente, ela começa do primeiro dia que a gente pisou o pé na faculdade. E eu acho que mesmo antes, você está ali, você está sendo exposto não só ao julgamento dos seus professores, mas também dos seus colegas, das pessoas que estão do seu lado. E foi muito isso que guiou o processo, entendeu? Tipo assim, como eu falei, quem é o pessoal mais sensacional aqui da faculdade, quem é o povo mais inovador, empreendedor, e eu fui trocando ideia, fui conversando do projeto, do porquê que eu achava o projeto interessante, e fui engajando as pessoas. E só isso já seria um grande aprendizado, entendeu? Porque essa questão de você ter iniciativa para você mudar aquilo que você, digamos, que te incomoda, ou que talvez esteja incomodando outras pessoas, já é um processo muito grande. Empreendedorismo tem muito a ver com isso, com essa inquietação. E também a questão da liderança, entendeu? De você começar a conseguir transmitir para outras pessoas o seu foco, o seu ideal, o seu sonho, e fazer com que as pessoas também elas comprem aquela ideia, entendeu? Eu acho que esse foi o primeiro aprendizado. E equipe montada, as reuniões foram bem formais. Começou na sala da República que eu morava, entendeu? Já teve dia que o pessoal deu festa no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu acordando para limpar a casa, e o pessoal muito animado, disposto, reunindo domingo, 9 horas da manhã. Isso é muita disposição. E assim, eu saí disseminando para todo mundo. Eu falei com os alunos, falei com o professor, falei com o advogado que eu trabalhava junto. Eu lembro que na nossa primeira reunião, até uma advogada que eu trabalhava na época, a Flávia, ela foi junto e super apoiando a ideia. E assim, isso foi também uma coisa que me motivou bastante. Eu acho que, além da iniciativa, você tem que procurar pessoas para estar próximas de você, entendeu? E saber as pessoas que estão próximas de você, porque ninguém constrói nada sozinho. E assim, a própria dinâmica do movimento Empresa Júnior, ela tem as reuniões, na época tinha as reuniões regionais, então juntava um grupo de lideranças das empresas júniores do estado, se reuniam em uma determinada cidade. Então assim, era um final de semana de mentoria, era um final de semana de workshop, de aprendizado e de festa. E de você também começar a encontrar outras pessoas, você vê uma nova forma de se fazer as coisas, entendeu? Eu via que o pessoal conseguia trabalhar muito, entregar muito, se divertir
eles estavam engajados, eles acreditavam muito no que eles faziam, e isso gerava grandes resultados. A UCJ, que é uma das empresas júnior lá da UFMG, ela tem faturamento milionário, tem coisa que empresa de mercado não consegue entregar. Muito legal. Então, assim, você enxergar esse potencial em você, ainda na graduação, cara, isso faz um diferencial gigantesco. E eu acho que antes a gente estava focando muito na questão da advocacia, que essa falta de empreendedorismo ela acaba sendo um fator limitante e que prejudica no início da carreira. Mas eu acho que a limitação é ainda maior. Eu acho que é quantas possibilidades de escolhas, entendeu? Eu acho que no curso de Direito, por mais que você se esforce para dizer que tem novas profissões, as pessoas ainda têm essa mentalidade que é uma carreira pública ou a advocacia. E não é isso, entendeu? E mesmo dentro do funcionamento público, tem uma infinidade de coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar no CAD, você pode trabalhar com segurança da informação. Eu acho que a gente foca muito nessas áreas mais tradicionais e esquece de vislumbrar o potencial que o direito tem, entendeu? E não só da atividade prática, eu acho que novas formas de praticar o direito. Eu acho que se eu entro num curso de direito com o ideal de promover justiça a um maior número de pessoas e eu desenvolvo um software que ajuda o judiciário a funcionar melhor, eu ainda estou dentro do meu propósito, eu ainda estou trabalhando de direito, mas eu estou em uma perspectiva diferente. Com certeza, com certeza. E antes da gente seguir aqui, para quem se interessou já essa questão de empresa júnior e fala, nossa, eu quero isso, às vezes está na graduação ainda, como que a pessoa pode procurar para montar uma empresa júnior? Olha, eu acho interessante primeiro olhar se na sua instituição não tem nenhum projeto, nada que você possa se aproximar, e aí entender qual é o ecossistema que está perto de você, se tem uma federação de empresas juniores. Acho que é montar a equipe. Falando nisso, eu acho só lembrando de um fato aqui, o interessante de empresa junior é que ela nasce com uma ideia, entendeu? E como a ideia ela persiste além das pessoas. Eu acho que o primeiro ponto é você entender a necessidade que você tem de ter uma empresa junior, ou seja lá o projeto que você queira tocar na faculdade, procurar apoiadores, convencer as pessoas disso e entender seu ecossistema. Se tem uma federação, um órgão regulador, se a sua universidade pode te ajudar, se a OAB pode te ajudar. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender sobre empresa júnior é que depende muito de você. Eu acho que empreendedorismo, empresa júnior tem muito a ver sobre empoderamento, entendeu? Muito legal. Depois que você teve contato então com essa empresa júnior, aí você já deu o clique e falou assim, não, eu quero empreender, ou teve alguma coisa no meio do caminho aí? Nada, quem dera tivesse sido assim. Foram muitos lágrimas e ranger de dentes. Eu brinco com isso, mas assim, eu acho que é um problema que muitas pessoas até enfrentam isso. Eu já conversei com algumas pessoas sobre isso, e no geral eu vejo que assim, não é um problema só meu. Essa questão de muitas vezes você perder a identificação com o curso que você começou. Mas você ainda está muito preso na ideia daquele curso, na ideia de sucesso dentro daquele curso, naquilo que você projetou desde o começo. Então, por mais que eu tivesse, tipo assim, em uma reunião com 400 jovens de todo Minas Gerais, que eu tivesse vendo palestra com o pessoal da Ambev, com o pessoal de empresa grande, por mais que eu tivesse imerso dentro daquele universo, explorando novas possibilidades, começando a conhecer o ambiente de startup, eu ainda ficava muito preso nos meus padrões antigos. Isso me gerou muito sofrimento. Teve uma época que eu não sei como é que eu dava conta, cara. Eu estava, na faculdade, eu estava estagiando, eu estava como presidente da empresa júnior, eu estava como diretor das empresas júnior do núcleo de empresas juniores da PUC, porque por mais que eu quisesse avançar e, digamos, ser disruptivo, eu ainda estava muito preso naquilo. Eu não conseguia dar esse passo de fé, entendeu? E eu acho que no fundo é até compreensível. Eu acho muito louvável que ele conseguiu dar. Não vou dizer que é impossível. Eu lembro que em 2014 eu participei de uma competição de arbitragem e o tema era sobre startup e uma questão relacionada a direitos autorais de software. E eu fui, eu enfrentei o orador da UFMG e o cara hoje em dia é um dos cofundadores da Netlex, entendeu? Então já tinha gente lá atrás que estava nesse processo. Só que eu acho que vai muito do contexto que você está. Por isso que ter um ecossistema é muito importante, entendeu? Porque para você dar esse passo em um mercado que é totalmente incerto, em algo que você não sabe nem direito o que é. Porque em 2015 não tinha esse cenário de legal tech, entendeu? Eu
por exemplo, se eu quisesse trabalhar numa startup, eu ia trabalhar no jurídico de lá, ou, enfim, eu ia fazer uma função que não tivesse muito a ver com direito. E eu demorei muito para dar espaço, para realmente acreditar que eu poderia ter uma carreira dentro desse ambiente de empreendedorismo e inovação. Isso me levou para um processo de depressão, enfim, até eu aceitar isso, demorou um pouco. Entendi. E é porque eu vejo assim, quando é muito mais fácil quando as coisas já estão com um caminho traçado, até por mais inovadora que seja, vamos pegar essa questão de Lawtex que você mencionou. É, já tinham vários movimentos acontecendo, mas ninguém sabia muito bem como denominar isso, era uma coisa muito esparçada ainda, não tinha uma união, uma troca de ideias, e aí a partir do momento em que se faz um movimento mesmo, fala, olha, tá acontecendo isso, gente, tem as Lawtechs aqui para resolver isso, você pode agora não só ser advogado ou fazer uma carreira pública, você pode ser um empreendedor, criar uma Lawtech, aí abre a mente das pessoas e tira até esse sofrimento aí que você disse, né, que às vezes acaba até levando a uma depressão, uma coisa séria. Isso é muito legal, né? Quando já tem esse caminho, bate aquela coisa e fala, não, dá aquela confiança, né? Não, dá para seguir desse jeito, eu consigo fazer assim. Ah, com certeza, faz toda a diferença. E eu acho que é por isso que muitas vezes os ecossistemas de startups, eles conseguem ser tão prolíferos, porque eles têm uma atenção especial ao ecossistema, entendeu? Eu vou dizer que, não vou dizer que no direito e tecnologia, direito e inovação não existe um ecossistema, mas eu acho que ainda a gente tem muito a avançar e se consolidar nisso. Não sei se você lembra no hackathon desse ano, no hackathon da OAB, que a gente teve a oportunidade de conversar. Uhum. Eu acho que ainda falta muito a gente ter contato com que as coisas são de fato, entendeu? A gente ter contato com as tecnologias que estão sendo desenvolvidas no direito, a gente ter contato com novas profissões. Isso está acontecendo paulatinamente, mas eu acho que isso pode ser muito mais intensificado. E, assim, só pegando um gancho, eu acho que volta aquela segunda questão que o empreendedorismo traz, que é a questão da liderança, entendeu? E volta muito essa questão da formação empreendedora na universidade. Eu acho que a gente está diante de um futuro que já se construiu, já está diante da gente, mas que se constrói a cada dia. E a gente precisa de pessoas que estejam aptas e se posicionem para estar ajudando na construção e se posicionando na construção desse futuro, entendeu? E o direito tem muito a oferecer. Eu lembro que uma vez, numa das interações com empresas juniores, o pessoal falou, não, você vai para a diretoria administrativa financeira, que direito à burocracia, isso, é aquilo. E, cara, o direito é muito mais que isso, entendeu? O direito não é só manuais, o direito tem muito a ver com resolver problemas, entendeu? Eu acho que a essência da advocacia, ela tem a ver com você ajudar as pessoas a resolverem seus problemas e procurar um método adequado de resolver aquilo ali, para você ter uma paz social. Então, eu acho que vale muito retomar essas questões, entendeu? E não se prender tanto na prática. E, para isso, é necessário que as pessoas tenham perspectiva. Eu acho que hoje em dia é mais fácil de você enxergar perspectiva, mas, mesmo assim, eu vejo que vai muito da gente também se posicionar. Eu acho que, hoje em dia, as pessoas têm até mais motivos para se projetarem em uma área tecnológica dentro do direito, ou uma área de inovação dentro do direito, ou seja lá o que for, porque você começa a ver o mercado. Então, mas parte muito da gente, de buscar esse tipo de iniciativa, ou que sejam outras, participar de um hackathon, muitas vezes até pressionar as instituições para que elas fomentem ou forneçam iniciativas nesse sentido, procurar formação complementar, enfim, eu acho que oportunidades e possibilidades não faltam. Mas é necessário que você tenha, que você tenha não, mas que a gente ajude a promover esse ambiente, que as pessoas consigam visualizar essas coisas, porque ainda a resistência é muito grande na graduação. Eu converso com colegas que formaram recentemente, eles falam que tem colega que, por mais que esteja infeliz na advocacia, não enxerga outra possibilidade de carreira. E, cara, não é assim. Eu acho que cada vez o direito tende a abrir mais portas, entendeu? Você pode enveredar pelo lado, por exemplo, da proteção de dados, você pode ser um consultor de legislação, ou você pode entrar mais em aspectos técnicos e adentrar no universo da cibersegurança, você pode ser um designer jurídico, você pode ser um designer de soluções, tanto de acordo negociais, ou de soluções tecnológicas, ou de negócios, entendeu?
e sempre com esse viés jurídico, eu acho que assim, o direito está aí e ele está aí para ser explorado sobre várias perspectivas. E a gente só tende a ganhar com isso, entendeu? Sempre vai ter um movimento de resistência, mas assim, tem que vir da gente também esse espírito empreendedor. Acho que essa foi a minha falha como empreendedor. Foi de não estar tão disposto a assumir riscos. Porque enquanto empreendedor, você tem que estar disposto a assumir riscos. Com certeza. E aí, o que você vê da liderança no direito? Você acha que ela está necessariamente vinculada ao empreendedorismo, ou é uma habilidade que a gente tem que ter uma atenção em separado? Porque assim, na minha visão, pelo menos, a gente tem uma carência muito grande de líderes, né, para liderar mesmo esses movimentos e essa transformação no direito que está acontecendo, mas a gente ainda está bem no começo ainda. Qual que é a sua visão sobre a liderança no direito? Eu vejo que é uma questão que vem da nossa formação, muitas vezes. Se você analisa, digamos, um caminho padrão de um estudante de direito que virou advogado, por exemplo. Ele entra na faculdade, ele está ali, segue aquele script de aula ali, segue aquela trilha de conhecimento, depois ele vai dentro de um escritório de advocacia, onde ele é o estagiário. E ele tem toda uma dinâmica ali que ele está na base, entendeu? Muitas vezes sem poder opinar, muitas vezes sem poder ter um mínimo de controle sobre as suas atividades. Então, assim, é difícil você construir um perfil de liderança dentro desse cenário, entendeu? Eu vejo que, apesar de ser difícil de construir, ele é necessário. Quando você para pensar na carreira de um advogado, ele entra, por exemplo, se ele vai para um escritório grande, a perspectiva dele ali um dia, por exemplo, é se tornar sócio. E para isso ele vai precisar de liderança. Chega um ponto que só seu conhecimento técnico ele não vai te atender. Para você ser coordenador de um departamento jurídico, não adianta você só saber direito. Você tem que entender de gestão, você tem que entender de liderança. E eu acho que assim, o papel do aluno é se emancipar nesse processo. É ele entender que ele que é o autor do processo de aprendizado dele. Ele buscar essas iniciativas e muitas vezes provocar as instituições. Porque eu acho que, digamos, é uma corresponsabilidade. As instituições têm que se abrir mais para escutar e trabalhar junto com os alunos, entender melhor as necessidades dele. E, por outro lado, os alunos também têm que estar abertos a apoiar as instituições, porque é difícil você só cobrar. Eu acho que é um ambiente novo, ele tem desafios para todas as áreas, e instituições muito grandes, por exemplo, elas têm essa dificuldade de se articular. Você pensa que é mudar, por exemplo, uma matéria dentro do plano de aula da PUC, que tem várias unidades, que é gigante. É uma coisa impensável. Então, tem esse desafio, mas ele é necessário. E a liderança, eu acho que ela tem muito a ver com empreendedorismo, mas a gente tem que desmistificar o que é empreendedorismo. Empreendedorismo não é só você criar empresas, mas empreendedorismo tem muito a ver com você visualizar oportunidades ou potenciais de melhoria e você tomar essa atitude de você ver a mudança que você espera, entendeu? Então eu acho que isso é a liderança, eles andam muito de mão dada. Não necessariamente você vai ser um líder empreendedor em um projeto empreendedor, mas nem que seja o autoempreendedorismo, o intraempreendedorismo, você tem que ter. Você tem que ter essa dinâmica de você tomar atitude, de você coordenar e guiar os passos para que você consiga o objetivo, entendeu? E você acha que esse papel das universidades e faculdades de direito ele está mudando e tende a mudar, ou é uma coisa que, na verdade, não vai mais ser papel das faculdades e universidades? Elas vão se manter nessa questão mais jurídica, se apegar a isso e deixar essas outras habilidades que a gente está vendo que é tão necessária, essas habilidades que a gente vê que são tão necessárias para outras empresas e outras instituições de ensino, enfim, que a gente vê agora que tem vários microcursos, nanocursos, e essa tendência desse lifelong learning aí, né, que você tem que aprender e vai ter que estudar para o resto da vida, só que a gente tem a tendência de fazer isso depois que a gente forma. Você acha que
o papel da universidade ele vai mudar ou vai partir mais, igual você disse, dessa iniciativa do estudante, às vezes de ir lá no primeiro período já começar a fazer um curso de, sei lá, de jurimetria, de habilidades emocionais, enfim, de várias outras coisas e ir evoluindo paralelamente ao curso de direito? Olha, sendo muito sincero, Gustavo, eu acho que as universidades, se elas não conseguirem se reinventar, elas vão enfrentar graves problemas no futuro. Por exemplo, uma universidade que tenha cursos presenciais ainda e que esteja, digamos, preponderantemente ainda no ambiente físico, ela tem que ter algum fator ali de diferencial que justifique o aluno estar ali, não em um EAD, por exemplo. Eu acho que tem muito a ver com essa questão da experiência de uma graduação. E a experiência da graduação, eu acho que ela precisa mudar. E quando você para pensar ainda na questão do aluno enquanto consumidor, que, em certo aspecto, ele é um cliente da universidade, ele recebe o serviço da universidade, ele começa também a ter suas exigências. O mercado de trabalho exige, você acaba exigindo daquele lugar que, assim, a princípio, é o principal responsável pela sua formação profissional. E eu espero que as universidades lancem olhar para isso. Eu acho que tem que partir de um ponto que tem que ter uma pessoa dentro daquela instituição ali que seja focada em trazer, em promover a inovação dentro da universidade, porque eu acho que campo para atuação tem e muito. Eu penso na instituição que eu me formei, na unidade que eu me formei, atualmente tem curso de engenharia de software, tem engenharia de automação, tem curso de administração, tem curso de odontologia. Você pensa na possibilidade de projetos que podem ser gerados ali através de disciplinas transdisciplinares, de projetos transdisciplinares. Muito legal. Eu acho que as instituições de ensino ela ainda tem esse papel muito grande, entendeu? Talvez não só de ela promover, mas de apoiar também, ajudar na interlocução entre os outros agentes, entre o mercado, entre o governo. Querendo ou não, se eu estou encabeçando um projeto e eu tenho um apoio da PUC Minas, se eu preciso, por exemplo, falar com um secretário de Estado, é muito mais fácil usando o nome da PUC Minas do que eu, Médici, pessoa física, entendeu? Uhum. Então, eu acho assim, o papel das universidades é muito importante, mas eu acho que ela vai ter que também saber como lidar com isso. Muitas vezes o papel dela vai ser ali mais regulador e apoiador, não necessariamente de promotor daquilo ali, porque eu acho que muitas coisas também ainda tem que partir dos alunos. Eu acho que até pela legitimidade que o processo assume, essa iniciativa ter vindo dos alunos, ela já é um diferencial. Eu vejo isso do próprio movimento Empresa Júnior, entendeu? É uma coisa que é um trabalho voluntário, às vezes você passa muitas horas ali, mesmo trabalhando e estudando, dedicadas àquele projeto, não tem um retorno financeiro. Para você ter ideia, até hoje nem certificado da CAGE eu emiti para mim, mas assim, o retorno que você tem é muito grande. Então eu acho que as instituições elas têm que primeiramente começar a lançar esse olhar para o mercado, escutar seus alunos e na medida do possível ir apoiando essas iniciativas, entendeu? Eu digo que eu tive a felicidade de, dentro da PUC, encontrar apoio na coordenação do curso. A professora Luciana Costa, que atualmente é coordenadora, ela sempre foi uma pessoa que esteve muito disposta a nos apoiar na medida do possível. Isso trouxe muitas conquistas. Isso facilita tanto a disseminação de projetos dentro da instituição, tanto para também trazer outros atores para dentro da universidade, e quanto para colocar o aluno dentro dessa dinâmica, entendeu? Dentro da CAGE eu tive a oportunidade de conhecer o vice-reitor da PUC, eu tive a oportunidade de fazer ofício, eu tive a oportunidade de fazer reuniões, de entender melhor a mecânica de funcionamento da instituição, de entender as possibilidades da instituição, e tive a oportunidade também de vender a ideia e de mostrar para a instituição que aquilo ali traz um retorno para ela. Querendo ou não, se você olhar atualmente nos cursos de Direito, o viés prático deles são os centros de assistência judiciárias, que tem um enfoque muito específico, que é no serviço contencioso, e muitas vezes, dependendo da instituição, a atuação do aluno é reduzida. Então, assim, de certa forma, o que a gente levou para a instituição e eles entenderam a proposta foi um laboratório prático em que o aluno ia ser mais empoderado, o aluno ia assumir mais responsabilidades, tinha um processo de aprendizados por projetos,
A princípio, não tem nenhum custo adicional para a instituição. O que teve foi eles cederem um espaço para a gente e apoiarem muita iniciativa, e que traz retorno para a instituição, entendeu? É um braço a mais da instituição ali. É uma possibilidade a mais de formação complementar que o aluno tem. Muito bom. Seguindo então aí na sua linha do tempo profissional, depois desses altos e baixos aí, desses caminhos que você seguiu, aí hoje você está na Jurify, que é uma empresa de advocacia correspondente, né? O que a Jurify faz hoje efetivamente? Como que você chegou até a Jurify? Como que se deu essa parceria? Então, a gente se define como uma plataforma de conexão profissional e gestão de serviços. Basicamente, o que a Juri faz é captar demandas de serviços do mercado e disponibilizar através de um aplicativo para os nossos advogados correspondentes cadastrados. Então, a gente já está há mais de um ano em operação no mercado, a gente tem crescido, atualmente a gente já está com a base de uns 5 mil usuários, sendo que a gente começou no final do ano passado. E assim, a minha experiência com a Jurify, ela chega a ser engraçada, porque um dia eu estava tarde em casa, recebo uma ligação, não, eu tenho uma vaga para uma pessoa que queira trabalhar com empreendedorismo dentro do direito. Opa, trabalha na área de tecnologia, alguém que tenha um histórico de atividades empreendedoras, que esteja envolvido nesse contexto. Eu falei, olha, eu tenho muito interesse. E foi através de uma indicação da Maria Bueno, que ela é da comissão da OAB Startup, que a Jurify chegou até mim. E assim, foi engraçado porque eu não sabia o que eu ia fazer. Mesmo depois da primeira reunião, eles explicaram, olha, você vai ser um gerente de produto. Eu falei, tá. Ótimo, topo, mas o que é isso? Mas o que é isso? E saí dali já pesquisando, procurando entender o que era, mas assim, muito motivado a entender o que era aquilo ali e conseguir realizar, entendeu? Eu acho que a Jurify foi um presente que eu tive, foi a oportunidade, eu acho que foi meio que catalisador de todo esse processo que eu já vinha vivendo, entendeu? Ela me ajudou a transformar toda essa bagagem em algo sólido, concreto, entendeu? E ver também que eu poderia trabalhar com direito, mesmo explorando várias outras competências, que é algo que me agrada muito. Eu tenho interesses variados, e eu gosto de agregar isso para o trabalho. Legal, e aí hoje você está como diretor de operações, né? Você começou então como Product Owner e agora está como diretor de operações. Como que foi esse salto aí? Na realidade, o que acontece? Nossa equipe é muito enxuta. Então, quando a Jurify iniciou, eu fui entendendo. Eu acho que o gerenciamento de produto, algumas pessoas chamam até ele de ser o CEO do produto. Por quê? Porque o produto é o coração da empresa, né? Então você acaba tangenciando várias áreas da empresa. Você tem que entender de marketing, você tem que entender da percepção e do posicionamento do seu produto no mercado, você tem que entender do funcionamento técnico da plataforma, você tem que saber de configurações, você tem que entender de design para você também começar processos de melhoria, de aperfeiçoamento, de usabilidade do produto. Então você acaba se inserindo em toda a dinâmica da empresa. E como a equipe é enxuta e você já deve conhecer realidade startup, a gente acaba agregando muitas funções e depois se tornou um processo natural eu ficar com a operação da empresa. Maravilha. Meu caro, então assim, para a gente já finalizar aqui, tem alguma indicação de algum material que você queira deixar para o pessoal, de algum livro, de uma palestra no TED, enfim, qualquer direcionamento para as pessoas que ficaram interessadas buscarem mais conhecimento? Cara, pode ser uma poesia? Pode ser, claro. Tem uma poesia da Clarice Lispector que ela se chama Se Eu Fosse Eu. E ela reflete muito sobre esse processo de autodescoberta, entendeu? Eu acho que pode não parecer óbvio, mas tudo isso que a gente conversou hoje ele tem muito a ver com a autodescoberta. Eu acho que assim, o principal aprendizado que a gente tem hoje em dia é o pessoal, é você se entender dentro desse mundo de mudanças, você se concentrar nos seus valores, no seu propósito, entendeu? Porque ganhar dinheiro, você
tem várias formas de ganhar dinheiro, você causar impacto no mundo, tem várias formas de você gerar impacto no mundo, entendeu? Mas você tem que se entender diante de tudo isso para você também saber se direcionar. Então, eu acho que essa é uma reflexão muito válida. Se você fosse você, o que você estaria fazendo nesse momento, entendeu? Quem você seria? O que você gostaria de fazer? Então, eu acho que esse período, eu não sei como é que você está passando pela pandemia, eu tenho ficado muito só. Eu moro sozinho e agora com isolamento. E, cara, é uma companhia difícil. Mas eu acho que aquela que se você conviver bem com ela, você vai conviver bem com tudo na sua vida, é você mesmo. É quando Exatamente. você para olhar assim e entender seus potenciais, porque todo mundo tem muito potencial, Gustavo. Às vezes você vê gente cabisbaixa na vida, que não sabe o que tá, tipo assim, sabe, não consigo fazer nada, e cara, tipo assim, talvez não é aquilo que ela queria, mas em outras áreas ela, sabe, ela pode mudar a vida das pessoas. Eu vejo que o menor impacto que você pode causar na vida de uma pessoa é não fazer nada, entendeu? Mas de resto, você tem muita oportunidade de crescer, de expandir, de conectar com outras pessoas. E eu acho que da minha trajetória, por mais que eu tenha aprendido, por mais que eu tenha feito curso, por mais que eu tenha colecionado experiências, eu acho que as pessoas foram mais importantes, sabe? Eu tenho minha teoria que cada pessoa que passa na vida da gente, ela deixa um pedacinho de retalho. E no final da vida a gente monta uma colcha, assim, às vezes nas atitudes da gente, nas formas de pensar, a gente vai vendo o outro, entendeu? E isso está no ambiente de trabalho também. E é importante ver que as empresas têm se aberto para a valorização do humano, né? Então, eu acho que duas mensagens importantes, então, o autodescobrimento e essa questão de se relacionar com o outro, de entender o seu papel na vida do outro na sua vida, entendeu? E você lidar bem com isso. Maravilha, meu caro. Fechando aí o episódio em altíssimo nível. Obrigado aí por compartilhar com a gente toda a sua história e queria te agradecer mais uma vez por participar do Direito 4.0. Que isso, Gustavo. Eu que agradeço, cara. E, assim, por ter desse espaço e de falar dessas questões que, assim, talvez no dia a dia a gente nem pense, mas elas são muito importantes, entendeu? A gente ter possibilidade de enxergar novas realidades ajuda a gente a viver melhor. E quanta gente ainda não está em depressão lá nos bancos das faculdades, né? Está precisando de uma iniciativa diferente, de ter novas áreas. Então, te agradeço muito por esse espaço e que a gente não deixa essa temática ela sumir do nosso, digamos, do nosso radar. E a gente seja preocupado e se envolva também nas atividades da academia. Eu acho que a formação da gente não acaba quando a gente sai da faculdade, sabe? Ela continua e a gente continua podendo colaborar com as instituições. É isso aí, com certeza. Um abraço e até o próximo episódio, pessoal.